Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito. É um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Nesse curto circuito de número 59, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito importante para a gente entender o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro. É justamente o tema dos fundos de pensão e exatamente daquilo que está acontecendo nos fundos de pensão associados à Eletrobras depois da privatização. Esse tema fala muito sobre o que é o setor elétrico brasileiro hoje, sobre o que é a Eletrobras. E o tipo de postura e, na verdade, o tipo de estratégia focada no curto prazo, focado nas agendas hiper individuais, que, na verdade, acabam, ao fim e ao cabo, colocando em risco a segurança do abastecimento do país. Então, discutir o que está acontecendo nos fundos de pensão hoje é discutir a segurança do abastecimento. E é exatamente isso que a gente vai tentar provar para vocês. E para isso, eu convidei aqui dois velhos amigos, em primeiro lugar, o Renato Queiroz e o Agenor de Oliveira. Eles são meus companheiros lá no Instituto Ilumina, são profissionais que passaram a vida toda no setor elétrico, trabalhando em Furnas, então é gente muito experiente e gente que está acompanhando justamente esses acontecimentos. E que são acontecimentos que a gente vê muito pouco na mídia, nos jornais, enfim, a gente não fica sabendo. E, no entanto, são acontecimentos super importantes. O avanço, a disputa da Eletrobras pelo controle dos fundos de pensão associados, né, à empresa era algo que era esperado a partir da privatização. Esses fundos, eles têm ativos que chegam a quase a 50 bilhões de reais. Então é sobre isso que nós estamos falando. Alguma coisa entre 45 e 50 bilhões de reais. É muita grana. Essa disputa era de se esperar. Para vocês terem uma ideia, toda a capitalização da Eletrobras, todo o dinheiro arrecadado na venda das ações, esse valor foi de 33 bilhões. E os fundos têm 46. O grupo econômico que controla a Eletrobras controla com 0,02% das ações ordinárias que dão direito a voto. Por aí vocês têm uma ideia da alavancagem que a gente está falando nesse jogo. Então, esse jogo de fundo de pensão é jogo de cachorro grande e não é à toa que está se dando essa disputa. Então, em primeiro lugar, essa questão que a gente vai abordar hoje, essa disputa pelo controle, na verdade, desses recursos, é algo que nasce naturalmente do processo de privatização e era esperado que o pessoal ia partir para cima dessa grana. Segundo lugar, que também é muito importante a gente ter claro, é que esse processo também ele se insere dentro do processo que a gente chama da estratégia do desmanche, né? É aquela estratégia implementada pelos aqueles grupos que são os grupos hegemônicos hoje dentro do capitalismo brasileiro, no sentido de você realmente partir para cima daquelas estruturas que serviram de suporte social, econômico para o desenvolvimento do país nos últimos 50, 60 anos. É você justamente partir sobre essas estruturas, destruir essas estruturas e se apoderar daquelas riquezas que estão associadas justamente a essas estruturas. Isso significa avançar fortemente sobre o direito e as conquistas dos trabalhadores, significa avançar sobre os ativos do Estado, e a privatização da Eletrobras é bem significativa sobre isso, e, além do mais, ainda por cima, avançar em cima da desoneração tributária, né? Que nem pagar imposto o pessoal quer. E depois é o desmanche. E depois você leva para o terreno baldio e divide lá o butim entre a rapaziada que participou dessa brincadeira. Esse processo se acelerou muito depois de 2016, depois do golpe.
de Estado que você teve, em cima do governo do PT, em cima da Dilma, e você tem uma aceleração muito forte. E a privatização da Eletrobras está dentro desse contexto, e dentro desse contexto também está essa questão dos fundos de pensão, que também são ativos significativos associados justamente a essas empresas que foram privatizadas, no caso, a Eletrobras. É claro que esse desmanche, ele tem consequências muito graves para o abastecimento de energia elétrica do país, para o próprio país. Concretamente, o que a gente está falando é que, a partir desse desmanche, dessa desestruturação da Eletrobras, isso é acompanhado da desestruturação do setor elétrico. Trocando em miúdos, cada vez vai ficar mais difícil você ter acesso à energia elétrica. Cada vez vai ser mais difícil para a economia brasileira e para a sociedade brasileira ter acesso à energia elétrica. Então, meu amigo, não ache, de maneira nenhuma, que discutir essa discussão, essa encrenca dos fundos de pensão, que isso aqui é uma discussão de velhinho, entendeu? Não é de velhinho, não, meu amigo. Não tem essa ilusão. Nós não embora os cabelos brancos estão aí, mas não é uma discussão de velhinho. É uma discussão que interessa, inclusive, aos novinhos, e principalmente aqueles que estão no setor elétrico hoje, que estão trabalhando no setor elétrico. É uma discussão importante. Por isso que a gente trouxe esse pessoal justamente para deixar claro para a gente o que está acontecendo. E o que está acontecendo não é bolinho. Vale a pena acompanhar. Presta atenção nisso, porque no limite, aquela energia, o preço da energia que você vai pagar, a qualidade da energia que você vai ter para a sua empresa, para a sua indústria, para o ar-condicionado da sua casa, tem muito a ver com essa discussão. Não tenha, não tenha ilusão. As coisas no setor elétrico, cara, não tem nada solto. Tudo é pecinha encaixada uma com a outra. Bom, já falei demais dessa apresentação. Bom, primeiro, Agenor, muito obrigado, Agenor. Muito obrigado por ter vindo aqui participar, trazer essa experiência de vocês nessa discussão, que é uma discussão muito difícil. Renatinho, prazerzão te ver, tempão que a gente não faz uma coisa junto, não é isso? É um prazer. Voltamos a gravar juntos. Tinha muito tempo que a gente fez isso muito no Ilumina, fez também no podcast do GE, né? A gente fez essas coisas. A Genô sempre é um prazer. A Genô, gente, é um músico. Aquilo lá não é enfeite, não, entendeu? Se tivesse aí a sanfona do Renato, eu ia dizer que é enfeite. Agora, aquilo lá, ó, a Genô toca aquilo ali tudo, cara. A Genô, parceiro de Nelson Sargento. A Genô, não. Mas isso é uma outra história. No final, a gente, né, Genô, fechar aí para você fazendo o jabá dos shows, etc., no final do Não, programa, né? um pouco também. Mas é É, interessante isso que você está colocando, que, na verdade, todas essas iniciativas que vêm sendo tomadas pela Eletrobras, elas, de alguma forma, elas vão de encontro a todos os princípios que nortearam a criação desses fundos de pensão, né? Ainda lá nos anos 60, por aí, a primeira iniciativa da criação de um fundo de pensão foi nos Estados Unidos com o Sindicato dos Professores, que perceberam a importância de garantir, né, o pós-trabalho e criaram uma estrutura essencialmente mutualista, em que não era só um problema dos velhinhos que estavam saindo, mas uma forma também de agregar os jovens que estavam entrando naquela profissão. E o fundo foi extremamente exitoso e serviu de exemplo para vários outros, não só nos Estados Unidos, mas no Japão também, uma forma de você trazer o funcionário que estava saindo, né, para dentro da empresa e fazer com que ele se sentisse ainda participante, mesmo fora dela. Então, os fundos tinham uma característica fundamental, que é a existência de um patrocinador e a existência dos participantes. Quer dizer, aí o jogo era com quanto o patrocinador entrava na questão e com quanto os participantes entravam. Mas o mais importante de tudo era a figura do mutualismo, ou seja, de você tentar juntar as necessidades das pessoas que estavam saindo do mercado de trabalho com aquelas pessoas que estavam entrando naquele mercado de trabalho. Então, isso foi extremamente exitoso. Não foi uma invenção socialista, não foi uma invenção, né, nada a ver com a esquerda, foi uma invenção norte-americana, então, e capitalista, né?
num bom sentido da palavra, né? Tentando garantir que a sua aposentadoria, vamos dizer, oficial, pudesse ter uma complementação para que você mantivesse um padrão de vida bem próximo daquele que você adquiriu durante a sua vida ativa, né? Então, aqui no Brasil, uma das empresas pioneiras nessa formatação dos fundos de pensão foi Furnas, através da Fundação Real Grandeza, isso em 1972. Então, é um fundo, vamos dizer, longevo, e com uma característica fundamental, que é a questão do mutualismo. Quer dizer, isso é fundamental, né, de você integrar gerações. E essas gerações, de alguma forma, não só as mais novas, mas aquelas também que já estavam saindo do mercado de trabalho, conseguiam fazer um equilíbrio, né, de tal forma que você mantivesse a dignidade depois do processo de aposentadoria, né? Nesse momento, lá em 1972, quando a Fundação Real Grandeza foi criada, agregando não só, não só os funcionários de Furnas, ela serviu de exemplo para as demais empresas estatais, as demais subsidiárias da Eletrobras, e cada qual criou o seu fundo de pensão com as suas características. Da mesma forma que a gente tem a criação das empresas respeitando as regionalidades do país, né? As empresas não foram criadas por um desejo de você partir as coisas, mas elas foram criadas para respeitar as características das regiões onde elas estavam. E os fundos de pensão trabalham com a mesma lógica. E é isso que está sendo, vamos dizer, desmontado. Essa lógica da cooperação, né? Essa lógica da participação paritária de participantes e patrocinadores, né? Que está tentando ser desmontada. E aí a gente vai conversar mais especificamente sobre isso no decorrer dessa conversa. Mas eu acho que é importante a gente registrar que os fundos de pensão são uma coisa extremamente importante. Todo fundo de pensão tem um setor de investimento que também é paritário, né? Esses investimentos são alocados não pelo desejo da lucratividade sem qualquer consequência, mas eles são fortemente discutidos, tecnicamente discutidos. E é fundamental que essa discussão se dê não só pelo patrocinador, mas também pelos participantes. Então, essa lógica da cooperação, essa lógica do mutualismo, essa lógica da transparência do uso desses recursos é que está em jogo nesse momento. E isso, certamente, à medida em que nós perdermos esse controle de para onde vai esse dinheiro todo, não temos dúvida que haverá um impacto efetivo no setor, como já está havendo, né? Já está havendo um impacto no setor. A instabilidade que está ocorrendo dentro das empresas, a instabilidade das pessoas que passaram a vida inteira dentro dessas empresas, construindo o patrimônio que é público, né? É isso que está em jogo nesse momento. Eu acho que é extremamente importante que o curto-circuito aborde uma questão que é muito pouco discutida, porque os interesses são muito grandes, especialmente do mercado financeiro, especialmente dos rentistas. É importante que a gente enfoque isso por um outro lado, pelo lado também da visão que os participantes têm de todo esse processo e dos reais prejuízos que serão causados na medida em que, nesse caso específico, a Eletrobras, a gente vai ter no setor elétrico, né, na medida em que a Eletrobras conseguir avançar não só nesses recursos, avançar literalmente nesses recursos, mas utilizá-los de uma maneira sem qualquer controle
daquelas pessoas que, de alguma forma, contribuíram significativamente para esse dinheiro todo que está lá. Então, é isso que está em jogo, né? O que está em jogo é uma coisa muito maior do que a perda de recursos individuais. O que está em jogo é a perda para o país na medida em que esses recursos sejam utilizados de uma forma pouco transparente, vamos dizer assim. Eu acho que Eu, como um preâmbulo, né, da história, Renatinho, eu acho que Eu queria fazer um comentário aqui, Ronaldo, se me permite, pegando um gancho importante aí que o Agenor falou. Me preparando aqui, lendo algumas coisas que eu tinha aqui, anotações ou publicações, etc., sobre a criação, por exemplo, da Fundação Rio Grandeza em 72, eu vi algo mais ou menos assim, um gancho com o que o Agenor falou. Você veja o seguinte, a Eletrobras foi criada em 1962. Tem uma sim, história ali que ela, no fim, foi criada em 62. Veio de trás, problemas, então em 62 foi criada. Em 72 foi criada a Fundação Rio Grandeza. E o que, que eu li? Que naquele momento os dirigentes entendiam, e eram pessoas de muita capacidade, né, como João Cotrim, os Carlos Barreto, etc., que era necessário eu ter funcionários profissionais, dizia o texto, treinados, muito bem treinados, com bons salários, mas que tivessem a motivação de crescerem na empresa, se desenvolverem na empresa e saberem que, no final das suas vidas, eles estariam aposentando na empresa, naquela empresa, não teriam esse turnover aí de mudar, e eles pudessem, então, ter uma capacitação para enfrentar isso que eles escrevem, os grandes desafios que o setor elétrico teria que enfrentar para atender a demanda que viria do Brasil. E aí, o que diziam ali? Eu preciso investir em atrativos, em ações, etc., que motivem os funcionários alcançarem índices de crescimento, para que, de modo que a empresa alcance índices de crescimento, lucratividade, porque essas organizações dependem de profissionais engajados e dispostos a darem a sua alma nesta, nesta luta, nesse tipo de coisa. E aí criaram a fundação com o seu plano complementar de aposentadoria, que é um plano complementar. Aí que criaram isso, que era um tipo de. Então, isso aí foi assim, um tipo, o funcionário que entrava naquele momento, ele oferecia e você assinava ali que você estava entrando para a fundação, era como é um tipo de um compromisso que tinha empresa e funcionário que isso ia ocorrer. Quer dizer, eu vou. Se eu tiver agora mudando tudo isso, eu posso estar rompendo esse compromisso que motivou o funcionário ficar ali. Porque essas empresas, só para terminar essa introdução aqui, essas empresas, eles tinham assim uma dedicação, o Agenor também sabe disso, que de impressionar o prazer que se tinha de trabalhar naquela empresa, a organização, a qualidade que você realmente vestia a camisa, exatamente porque você tinha um guarda-chuva te protegendo para te dar capacitação, pagar cursos para você, te preparar e te dar essas condições como um fundo de pensão desse. Então, né? Eu vou contar um caso de que eu me lembro uma primeira vez que eu tive numa usina, novo ali, cheguei e vi um problema que estava ali no equipamento lá em cima da usina, enfim, no stop log, e que estava havendo um certo, isso era às 5, 6 horas da tarde, quando eu cheguei na usina, a obra ali, ia começar a trabalhar no outro dia, me apresentaram ali, etc. E aí, o que acontece? Eu vi um desespero determinado, uma pessoa ali assistindo, tinha os trabalhadores, mas já estão todos, muitos com a sua roupa, não estavam mais de macacão, nem nada, uma pessoa ficou de cueca e falou, eu vou descer lá embaixo. Não, não, não vou descer. Ele desceu, nós, novo, engenheiro novo, assistindo, ele subiu e falou, eu resolvi isso. E aquela coisa, tal, tal, vamos embora.
À noite, existia lá o hotel que a gente estava dentro da usina, que íamos trabalhar. Eu vi esse técnico, esse engenheiro, conversando lá com pessoas de empresa estrangeira, que tinha muito estrangeiro, fabricante de equipamentos, e etc., conversando, falando em inglês ali e tal, muito bem vestido ali e tal. E eu perguntei ao garçom, quem é esse funcionário? Estou envolvido. Ele falou, é o chefe da usina. O chefe da usina, nessa hora, ele tira a roupa e vai lutar pela empresa, porque ele é motivado para isso. Isso ficou na minha mente, que não tem alguns anos atrás, não muito, eu vi, encontrei pouco com esse engenheiro, vi no História Central e tal, e vi ele um pouco mais velho, e olhei para ele longe, passando assim num local, na rua, e falei, cara, que lindo filme. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: este conjunto de empresas que foi montado na Eletrobras é algo que, para enfrentar desafios, nós temos desafios agora, que vem a transição energética, a Eletrobras tem lá os 50% dos reservatórios, isso só se realiza se você tem profissionais engajados e dispostos a trabalhar, e esses estão engajados e dispostos por quê? Porque eles acreditam que aquela direção da empresa está promovendo ações, seja nos fundos de pensões, que vai proteger aquele funcionário e as suas famílias. Porque hoje, por exemplo, os aposentados têm suas famílias, tem pensionistas e têm as suas famílias que estão ali, por ali. Eu queria dar esse depoimento, essa introdução aqui, mostrando o porquê fundaram também, fundaram as fundações, para dar essa motivação e proporcionar um engajamento. E aí o que nós temos de consequência é esse sistema elétrico maravilhoso, reconhecido internacionalmente. Esse pitaco que eu queria dar aqui, aproveitando o que o Agenor falou. Eu acho que você tem um setor elétrico, no caso do setor elétrico brasileiro, é um setor extremamente sofisticado, complexo, único no mundo, e você não constrói uma obra desse tamanho, né, com esse grau de complexidade, com esse grau de sofisticação, com esse grau de qualidade que você tem no setor elétrico, especificidades muito grandes, especificidades que exigiram soluções, né, soluções técnicas, específicas, criativas, etc. Você precisa de gente para fazer isso. Você não faz isso sem as pessoas. São as pessoas que fazem isso. Então você teve uma geração, várias gerações de engenheiros que construíram tudo isso. E para você juntar essa gente, né? Para você qualificar essa gente ao longo do tempo, criar gente que fosse capaz de construir as usinas, gente que fosse capaz, né, Renato, de construir a É, Norte-Sul, né, por exemplo, uma linha, o Nordestão, assim, com corrente alternada, que não tinha feito antes, uma sistema de corrente solução, contínua. uma solução da Eletrobras, enfim, várias, várias, várias soluções. Cara, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente é o país onde você tem o maior grau de interligação no mundo. Ninguém, tirando Roraima, não existe. Setor elétrico americano são três sistemas isolados. A gente tem um único sistema que vai, agora, depois da interligação de Roraima, você não vai ter mais nenhum estado. Ou seja, esse grau você precisou de gente. E para você formar essa burocracia de alta qualidade, você foi criando essas condições. E mais do que isso, Agenor, o que aconteceu ali, principalmente durante o governo Lula, é que você tem uma associação muito grande de governo, fundos de pensão, no sentido de você utilizar os recursos do fundo de pensão para financiamento da expansão da infraestrutura brasileira. Você faz ali uma associação muito grande entre tem governo, onde você tem as empresas, onde você tem o fundo de pensão, onde você tem os trabalhadores, porque era necessário que você tivesse os sindicatos dos trabalhadores. Por quê? Porque esses sindicatos e esses trabalhadores estão nos conselhos de administração, tem uma responsabilidade ali naquele controle sobre esses recursos, e você associa isso. Você até houve um determinado momento onde o pessoal chamava do capitalismo dos fundos de pensão, né? Onde tem essa convergência. Eu acho que o que acontece a partir de 2016, quando eu falo assim, você parte para o desmanche, é que você chuta o pau da barraca de tudo isso. Já não existe mais essa convergência, já não existe a possibilidade de usar esses recursos, né, para a expansão da infraestrutura brasileira, que é fundamental. O quadro muda completamente. E no próximo bloco, eu gostaria de conversar com vocês exatamente sobre essa mudança.
Porque aí muda completamente. A partir de 2016, você parte realmente para o desmanche. Você parte para o desmanche dessas estruturas que você tinha construído, né, para formar pessoal, financiar a expansão de infraestrutura, todo esse conjuntão, você chuta o balde, e agora não, agora a farinha é pouca, né? Senhores, o meu pirão primeiro. Então tem uma mudança radical a partir de 2016, que acaba culminando com a privatização da Eletrobras, e onde esse assalto aos fundos de pensão é uma consequência dessa privatização, do desmanche e daquele golpe de 2016. Porque o cara deu golpe para quê? Foi para isso, meu amigo. Não foi por causa das pedaladas. Foi para quê? Foi para privatizar a Eletrobras, para tomar de assalto a porra do dinheiro que está nos fundos de pensão. Foi para isso que os caras deram o golpe, né? Eles não deram o golpe porque eles não gostavam da Dilma, que a Dilma era muito primária, era isso, era aquilo. Não, a gente que move essa rapaziada é grana. Então, exatamente sobre essa disputa hoje, como ela está se dando, é que a gente vai conversar aqui com o Agenor e com o Renatinho no próximo bloco. Agenor, começar com você aqui para colocar a gente nessa roda, né? Colocar você nessa roda para explicar para a gente o que está acontecendo, né? Quando a gente fala assim, a disputa sobre o controle. O que é essa disputa? É uma disputa mesmo, né, Gerô? É a Vera, é o Não, é jogo duro, evidente. Não, pesado. e, não, e é interessante que você delimitou o processo, né? Realmente, até 2016, com todas as dificuldades, uma série de conquistas é, que certamente são divididas com o trabalho que o movimento sindical, o movimento social, de alguma forma fez, as diversas conquistas, a paridade nos conselhos deliberativos, a possibilidade dos participantes elegerem diretores, quer dizer, criando uma divisão de poderes, né, proporcional à quantidade de dinheiro que cada parte, de alguma maneira, aportou nesses fundos de pensão, né? Então, uma série de conquistas e a transparência e a criação de um compliance muito efetivo para a qualificação dos dirigentes, para a qualificação dos conselheiros eleitos e indicados. Quer dizer, uma série de pré-requisitos foram, de alguma maneira, colocados no funcionamento desses fundos de pensão com o objetivo principal de dar transparência e de, fundamentalmente, direcionar de uma forma clara, objetiva e que fosse positiva tanto para participantes quanto para patrocinadores, de aonde o dinheiro estaria sendo colocado. Os fundos de pensão, de modo geral, têm dois compromissos básicos com os participantes, né? E isso não só o fundo hoje, o fundo da Real Grandeza, que tem hoje o seu estatuto sendo, vamos dizer, atacado por interesses da própria patrocinadora, né? Mas os estatutos desses fundos de pensão, eles garantem basicamente dois pontos: a previdência propriamente dita e os planos de saúde, né? Então, a própria gestão disso tudo foi, de alguma maneira, vamos dizer, discutida entre participantes e patrocinadores, na época estatais, e com todas as dificuldades, com todas as eventuais divergências, mas muita coisa se avançou em termos de conquista, de controle, de transparência, fundamentalmente, e de aplicação desses recursos. A partir de 2016, há uma mudança, é um corte epistemológico nessa história, né? O que acontece? Há a reforma trabalhista, que retira direitos e fragiliza o movimento sindical e os trabalhadores. Com isso, um processo de intervenção lá atrás, antes mesmo da privatização, já começa a ser feito nesses fundos de pensão, provavelmente já preparando o momento seguinte.
porque aí a discussão da privatização a partir de 2016 se torna muito mais forte, inclusive, do que nos anos 90. Porque nos anos 90, com a tentativa de implementação do neoliberalismo aqui no Brasil, houve muita discussão, muita tentativa de interferência, mas todas foram, de alguma forma, ou diluídas ou combatidas no sentido de serem interrompidas. Mas a partir de 2016, com a fragilização da representação dos participantes, aí a boiada começou a passar a partir de lá. Né? E o que, que nós temos hoje? Nós temos hoje exatamente a fase que antecede ao desmanche propriamente dito, que é o quê? Primeiro, a intervenção estatutária, retirando dos participantes a possibilidade de intervir, a possibilidade de participar dos comitês de investimento, a possibilidade de ter uma representação efetiva nas diretorias. O objetivo hoje da Eletrobras é tirar dos participantes qualquer possibilidade de gestão de recursos dos quais os próprios participantes resolveram, colocaram lá dentro daquele fundo de pensão, acreditando que eles teriam, de alguma maneira, o pós-trabalho, a aposentadoria dele equilibrada. Né? Você teria não só uma assistência médica, que no caso, hoje em dia, ela funciona sob a forma de autogestão, não há aporte de recursos, o aporte é só administrativo, mas o custeio é todo dos participantes, especialmente os inativos. São os inativos, os aposentados, que custeiam o seu plano de saúde. E, de outro lado, a previdência complementar, que é o que a patrocinadora hoje, leia-se Eletrobras, o grupo que a controla, tem 0,02, tem interesse em quê? Em pegar em torno de 40 bilhões do fundo da Real Grandeza, com mais os não sei quantos bilhões dos demais fundos de pensão, acabar com todos os fundos de pensão das demais subsidiárias e transformar isso num único fundo de pensão. Como se fosse, entendeu? Como se fosse possível você descaracterizar as características regionais de cada um desses fundos e as características regionais de cada uma dessas empresas. É um objetivo único de maximizar o lucro, né, e certamente reduzir a qualidade do atendimento. E isso vai ter impacto não só nas pessoas, vai ter um impacto no setor. Eu acho que essa é uma das nossas maiores preocupações. Quer dizer, a gente está num momento em que a transição energética justa, né, como a gente coloca, é essencial para que o país dê um passo concreto para uma sustentabilidade, para não ficar dando voo de galinha, e a transição energética é fundamental para a gente reduzir os voos de galinha. Nós não temos mais esse espaço. E os fundos de pensão são essenciais, desde que bem administrados, desde que bem geridos, desde que não atendam somente interesses dos rentistas. Então, essa perda, né, da participação transparente das pessoas nos fundos de pensão que se dá a partir de 2016, quando o desmanche, né, do setor como um todo começa a ter um impacto forte já dentro dos fundos de pensão. Dentro das empresas, é inegável. A gente sabe que hoje o ambiente dentro das empresas é o pior possível, não só porque você está perdendo as garantias que o Renato colocou, né, a preocupação com o futuro, quer dizer, e não é a preocupação com o futuro não é só de quem já saiu da empresa, a preocupação com o futuro é daqueles que estão ainda. E esses estão percebendo que o desmanche
está se dando de uma forma tão avassaladora que não vai atingir somente aqueles que já saíram, mas vai atingir principalmente aqueles que estão. A gente está vendo aí que a partir de 2016, as negociações com os trabalhadores sempre deram um, um resultado ruim para os trabalhadores. Reposição da inflação, um pouquinho, às vezes um pouquinho abaixo, a retirada de alguns direitos, não é? A mexida em conquistas históricas, e isso vai ter certamente um rebatimento no futuro do setor. Já está tendo. Não é à toa que esses apagões aí que estão acontecendo, apagão não acontece porque caiu uma pipa numa subestação. Apagão não acontece porque caiu um raio. A gente sabe que essas coisas são decorrentes de outros problemas, da manutenção que está sendo prejudicada, da redução dos quadros de operação. Você não faz um operador de sistema em 5 meses. Você precisa de, no mínimo, 5 anos. E na hora que, e depois que um operador, depois de 5 anos, ele vai operar, mas ele vai operar sendo supervisionado. E o que está acontecendo é um estrago nas áreas técnicas e nas áreas administrativas também, que são importantes. Então, esse desmonte, esse esvaziamento a partir de 2016 que você sinaliza, ele é extremamente perigoso para o setor. Ele não é só uma questão da aposentadoria de um ou de outro. Não é só isso. O que a gente está falando aqui é dos impactos que um serviço essencial e fundamental para que qualquer país se coloque como um país desenvolvido é o consumo de energia. O consumo de energia no Brasil é ridículo. Nós sabemos. O consumo de energia per capita no Brasil é ridículo. E enquanto for ridículo, enquanto você tiver uma tarifa do jeito que ela está, a gente vai continuar sendo uma Califórnia, com um monte de rio, com um monte de reservatório de lá, mas a gente vai ser uma Califórnia. Quem tem, tem, e quem não tem, que se vire. Infelizmente, essa é a lógica que começou a tomar uma força muito grande a partir de 2016, e você colocou aí com toda clareza, né? Renato deve poder colocar muita coisa interessante dentro disso aí, não é Não, não, Renato? não, eu acho o seguinte, Janô, eu vou pegar, você tá focando realmente, você focou os pontos principais que a gente pode agregar alguma coisa. Quer dizer, falando quando você falou dos fundos de pensão, depois eu vou falar alguma coisa sobre os profissionais que estão sofrendo as pressões que a gente sabe, conhece na Eletrobras. Quer dizer, qual é a diferença, vamos dizer, das instituições financeiras com esses fundos de pensão estatais? É, é, porque oferece, muitas vezes, oferece um tipo de aplicações, mexe com o dinheiro dos participantes, que não consideram a individualidade do investidor. Quer dizer, normalmente, quer dizer, as empresas financeiras, bancos, tal, não informam, vamos dizer, completamente, poderia dizer corretamente, mas completamente o investidor como está funcionando lá o seu fundo de previdência, que ele tem o seu recurso ali. E muito menos os riscos e desvantagens. Então, a transparência é extremamente importante. Bom, o fundo de pensão, por exemplo, como a Fundação Rio Grandeza, que eu estou mais perto e conheço, quando criou no seu estatuto, você ter conselheiros indicados pela empresa, pela patrocinadora, Furnas, hoje Eletrobras, porque o fim de Furnas também pela Eletrobras seria, eu acho, um curto-circuito especial, que é a destruição de Furnas, está dentro desse contexto que o fim de Furnas, né, que o Bicalho Ronaldo fez a introdução, mas é um outro assunto, né? É um outro detalhamento, o assunto é o mesmo.
Então, esses fundos de previdência das fundações da Eletrobras, por exemplo, criaram um mecanismo com conselheiros eleitos, por ativos, por aposentados, e juntamente com os conselheiros da, da patrocinadora, para eles sentando na mesma mesa, vão discutir os melhores aplicações, as melhores decisões para os seus participantes. É uma transparência. A Eletrobras já está discutindo, já indicou para discutir na Fundação Rio Grandeza, por exemplo, a mudança dessa estrutura, a mudança do estatuto, que, pelo que se apresenta, não temos ainda a divulgação disso tudo, termina com essa transparência, ou termina com conselheiros eleitos. Mas por quê? A justificativa é a modernização, a fundação inovadora. Vamos criar uma fundação inovadora nova, juntando todas as fundações, com uma nova e moderna governança. Como? Tirando a transparência. Então, eu vou igualar as previdências dos bancos, essa previdência que todos reclamam que não tem transparência, ou vamos passar para esses bancos, a administração, a gestão disso. Quer dizer, é uma questão que o Agenor tocou ali, que é uma falta tira do trabalhador essa condição. Outra coisa também que se vê, que tem visto na pós-privatização, é esse acúmulo de planos de demissões incentivadas e até demissões também não incentivadas. Mas esses planos de demissões incentivadas vão esvaziando o que é a competência, capacidade. Eu estou tirando alguém mais velho, com competência, mas que ganha X, e eu vou botar o rapaz ali, o rapaz que eu quero dizer, um novo funcionário, sem experiência, que ganha X sobre 2, porque vai diminuir os custos. Quer dizer, diminuir custo, e é muito dito em divulgações da própria Eletrobras oficiais, as nossas metas estão sendo alcançadas, diminuindo custo e que dessa forma, né? Tirar ali salário, porque já houve reduções de salários, eu tenho dribles para reduzir os salários, eu termino uma empresa, ora, você sai dessa empresa, como foi o caso de fundos, eu te contrato aqui pela minha empresa, que é Eletrobras, você vai ganhar menos, né? Isso já se fala. Então, o que acontece? Isso foi falado. Então, o que acontece? Eu estou diminuindo custos. Olha só, eu estou diminuindo custos. Olha o meu balanço, diminuindo custos. A custo de que dá do risco para o setor elétrico. No fundo, isso tudo é o risco do setor elétrico. E eu estava levantando até aqui, procurei e achei, um grande apagão que teve em agosto de 2023, e que diz aqui a reportagem, a declaração do ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira, de que a privatização da Eletrobras fez muito mal ao sistema elétrico. Fez muito mal, entre aspas, ao sistema elétrico e não se baseia em evidências, mas em alinhamento ideológico. Bom, se o ministro está reconhecendo que essa privatização fez muito mal, é o ministro do governo, vamos tomar, então, as devidas providências, né? Porque o próprio ministro reconheceu. Ou seja, o apagão em São Paulo e outros apagões mostram o risco que nós estamos correndo. E Renato, isso tudo tem uma ligação, ou não, Ricardo? gostaria de colocar uma questão para você, para o Agenor, que é o Bom, seguinte: voltando no ponto anterior que você estava falando, bom, por que nós vamos fazer essas mudanças? Nós vamos fazer uma mudança porque a gente quer uma modernização, não é isso? Uma é, modernização da gestão, etc., uma nova governança, etc. A gente lê e até saiu, às vezes sai em jornais, né, editoriais, falando exatamente sobre o desempenho, né, o desempenho desses fundos de pensão, chamada dessa previdência, desses fundos fechados, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, Agenor, sobre essa questão que o pessoal fala, não, a gestão é ruim, a gestão é ineficiente. Bom, a Previ já soltou nota falando que isso não é verdade, que saem
quer dizer, saem análises que são falsas, dados que são falsos, etc. Na verdade, gente, numa disputa, o que a gente está falando é de uma disputa. Se a gente pega todos esses fundos fechados, são mais de R$ 1 trilhão. É isso que está aqui em disputa. Para vocês terem uma Exatamente. ideia, o Bradesco, acho que você soma tudo, o Bradesco não tem 400 bilhões, alguma coisa assim. Não sei se chega a 400 bilhões. Mas esses fundos todos têm 1 trilhão. O que os caras querem é ter o controle sobre esse 1 trilhão. A luta dentro do fundo do Real Grandeza, o que está acontecendo na Eletrobras, é um pedaço desse desmanchão grande que os caras estão afim. Claro. Gente, a gente só está falando de grana, a gente não está falando de governança moderna, de porra nenhuma que diz respeito a esse bom Não, português. e, A gente ô está Bicalho, é falando quem é interessante, que vai controlar essa grana e para onde é que vai essa grana? Que é essa a questão. A grana não exatamente, vai, olha, esquece, não vai para a infraestrutura, não vai para o avanço do país, não, vai para a especulação, para o jogo dentro do mercado financeiro. Os caras querem é o quê? É cacife, que na verdade são essas granas, para essa rapaziada poder brincar na roleta, cara, na roleta é, financeira. É é isso que nós claro, estamos falando, de especulação, de grana, etc. Ninguém está falando aqui que vai financiar. Vamos ver quando é que vai sair a linha, Renato, Manaus, Boa Vista, que é a linha que a Eletrobras ficou de construir, que é o último segmento da integração, né, da interligação do sistema. O que vai para lá, vai para cá, sobe, desce. No dia que sair a linha, eu vou falar: ih, a Eletrobras fez um investimento. não, Senhores, e para começar aí, só para um Bicalho, essa, pequeno. para Só um pequeno. para começar Não, vai para você, vai começar você. por essa linha, para começar por essa linha, eles vão ter que fazer um buraco na floresta, tá certo? Isso não é tão fácil assim, né? E isso, se fosse tão fácil, já teria. Porque eu acompanhei muito de perto os sistemas isolados, né? No Acre, Rondônia, Amazonas, eu acompanhei isso muito de perto. E a maior impossibilidade ali é exatamente a preservação da floresta, né? E a manutenção dessas linhas, porque você pode até fazer uma torre lá no meio da Amazônia, mas você vai precisar fazer manutenção disso, não é trivial e é caro, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: é a lógica, já está comprovado. Isso aí são os números que, infelizmente, a gente não são disponibilizados com a mesma intensidade que outros números são disponibilizados. Mas já tem estudos, inclusive da própria Previc, mostrando que a rentabilidade dos fundos de pensão administrados por bancos e seguradoras privadas é em torno de 44% menor do que aqueles que são administrados pelos fundos de previdência estatais. A pergunta é o seguinte: para onde está indo esses 43% que eles estão não disponibilizando aos participantes? Porque se eles estão se tem esse buraco aí de 40 e tantos por cento a favor dos fundos estatais, né, onde é que aí a iniciativa privada, os bancos e as seguradoras, para onde está indo esse dinheiro? Entendeu? Esse é um primeiro aspecto. A outra questão é, é o dinheiro, é só o dinheiro. Não há nenhum interesse, não há nenhum interesse em você ter uma quantidade enorme de recursos, né, que você tenha que dar satisfação. É isso. Eles não querem dar satisfação. Isso é o que tá colocado. É o que está colocado, né? E toda a fragilização dos participantes e dos representantes que estão ali eleitos pelos participantes, que têm um aporte significativo de recursos ali, o processo é de fragilizar esse pessoal. E a busca final é o dinheiro. Eu não quero saber para onde, eu não quero que você saiba onde que eu vou botar o dinheiro todo que eu estou ganhando. Então, isso é o ponto, é o ponto, não é? Não vai haver, na hora
que você perder totalmente o controle e a transparência, não há dúvida que é, o gestor, sem precisar dar qualquer satisfação àqueles que também têm uma responsabilidade de grana e têm compromissos assumidos, não significa, e a gente sabe disso, não vão ter qualquer responsabilidade ou qualquer compromisso com esse lado da história. Esse é o ponto que, infelizmente, a gente não consegue colocar é, de uma forma clara, né? Numa discussão, uma discussão ampla, porque não há interesse nessa discussão ampla. Não há interesse. Né? O Eu acho. interesse é somente de uma parte das pessoas que estão preocupadas com uma coisa maior, que é a segurança energética, que é a transição energética, que é a saída, né, dessa maluquice que virou o setor, né? A pulverização de responsabilidades. Quer dizer, nada disso foi feito sem querer. Isso está sendo aprofundado. Quer dizer, ninguém é responsável por nada. Quer dizer, e essa talvez seja uma questão fundamental na questão da privatização da Eletrobras. O governo continua com 46% de responsabilidade por qualquer problema que aconteça mais grave. Não será o cara que tem 0,02, nem no fundo de pensão, nem nas questões técnicas e nem no desmonte do setor e na instabilidade. Olha, como que você pode normalizar, normatizar essa série de apagões em São Paulo, Avenida Paulista? Quer dizer, isso não dá para ser normalizado. E não dá para dissociar isso do processo de gestão da Eletrobras. E a gestão dos fundos de pensão estão no mesmo barco, a gestão técnica da Eletrobras. A Eletrobras hoje tem duas figuras de linguagem, que é a minha especialidade, eles chamam de muro velho e muro novo. O muro velho são todas aquelas pessoas que construíram a empresa, estão aposentadas, todos aqueles que entraram na empresa por concurso público, todos aqueles que, de alguma forma, ainda guardam a memória e a história do setor do jeito que ele foi construído, de todas as lutas que o fizeram. E o Muro Novo, exatamente aquela turma que está entrando sem você aquela festa que você entra vestido de barril, entendeu? É isso. Então eles querem derrubar o muro velho, ou seja, eles querem acabar com a memória do setor, acabar com tudo que, de alguma forma, originou o que é hoje o sistema integrado brasileiro, que é um exemplo. Não há a nossa singularidade, a nossa singularidade é invejada e nós estamos, de alguma forma, por omissão governamental, por omissão de diversos atores que deveriam ter uma responsabilidade em todo esse processo, porque eles moram nesse país, e essas pessoas se omitem, porque elas estão interessadas nos seus lobbies circunstanciais, porque elas estão preocupadas em resolver os seus problemas pessoais, individuais, financeiros ou corporativos, mas a lógica do setor, que é uma lógica cooperativa, né, não só sob o ponto de vista técnico, mas também sob o ponto de vista de construção das pessoas. Por isso os fundos de pensão foram criados como uma espécie de uma corrente que se manteria, que não se romperia, mesmo depois daquele funcionário que participou da construção da usina, que
do camarada que que desce de cueca no Esporte poço, porque logo. ele sabe o que está acontecendo. Sabe? Então, toda essa lógica cooperativa, porque tudo isso é uma lógica cooperativa, ela está sendo desmontada, é um desmanche. Porque uma coisa, o desmanche é pior do que o desmonte. O desmanche é aquela coisa que você leva o carro para o terreno baldio, tira as peças e essas peças vão ser usadas de uma forma completamente irregular em outros carros ou vão servir para alguma outra coisa que não é a finalidade original. Isso. Isso é que está sendo feito no setor. E os fundos de pensão estão entrando aí como mais um elemento a ser desmanchado. É a Por quê? cereja do bolo. Porque eles também são um exemplo claro do que deve ser o setor cooperativo, integrado, a regionalização, a criação das empresas regionais e, consequentemente, os fundos de pensão regionais, eles obedecem a características, a individualidades, a peculiaridade, coisas que são peculiares de cada região. O aposentado da Chesf é diferente do aposentado de Furnas. Pode ter o mesmo cabelo branco, mas o processo é diferente, o conhecimento é diferente, a realidade é diferente, né? A importância é diferente, as desigualdades regionais, não só pelas bacias, as diferenças técnicas, não são só elas que produziram essas empresas, é também a, a diversidade brasileira, que não está sendo minimamente respeitada. Isso é de uma estupidez que não tem tamanho, entendeu? Quer dizer, esse desmanche, ele é criminoso, ele não é só inconstitucional, ele é criminoso. E eu espero que algum dia alguém possa falar claramente, né, de todas essas maldades. Eu sempre uso uma figura dizendo que o setor elétrico brasileiro é como um elefante. Mas não é porque aquele elefante branco negativo e pejorativo que tentaram pintar as empresas estatais, né? Ele é um elefante porque ele tem uma memória. Se você faz uma maldade hoje com o setor, ou se você faz uma maldade hoje com o elefante, daqui a 5 anos o setor vai acusar essa maldade. E o elefante também, porque se você fez uma sacanagem com ele e vai passar perto dele de novo, ele vai dizer, haha, você, né? Vai te dar uma esguichada, vai te jogar uma tromba, vai fazer cocô em cima de você. E essa memória é que está sendo desmanchada, é uma coisa muito mais ampla, não é? Porque a memória de um país. E aí estamos lascados. Agora, Genô, deixa eu falar uma coisa. Você é, citou aí na sua fala que o governo tem 43% das ações. Então, eu posso tirar a conclusão que o que acontecer de ruim, o governo tem muita culpa, mesmo dizendo que não tem a cadeirinha lá. O governo tem culpa por não estar agindo corretamente. Outra coisa, um plano, por exemplo, um dos planos de previdência ali da Fundação Rio Grandeza, pegando esse exemplo que está mais perto, de benefício definido, ele tem hoje quase 10 mil participantes. Se eu somar pensionista, quer dizer, os que faleceram e tal, dá mais ou menos uns 15 mil participantes, se eu fizer essa soma. Então, vamos chegar aos 10 mil, então, sem contar as pensões. Se eu multiplicar que esses 10 mil têm dois ou três dependentes, muitas vezes, a sua mulher, então 2 vezes, 20 mil. Bota mais um pouco, e tem um filho que é dependente ali também, uma pessoa mais velha lá, 20 mil, 25 mil. Bom, de saída, eu hoje tenho um estresse e um medo, uma apreensão muito grande, não só de ativos e aposentados do Grupo Eletrobras, exatamente pela insegurança que causou essas mudanças que estão causando. Mas pegando esse número, do plano de PD, que é um plano que tem muito mais aposentado, porque houve mudanças e
os planos de ativos são outros, CD, eu posso dizer o seguinte: olha, governo, são 20 mil votos que você pode perder, né? Porque você não está agindo como não está agindo, não está sendo firme, e essas pessoas estão insatisfeitas. Será que eu poderia chegar no limite de ser isso? Que o governo teria que ser um pouco mais ativo nas suas ações, ou os legislativos, os deputados do governo, a base do governo? Será que eu estou sendo Mas, extremamente. Renato, antes, eu gostaria de partir para um terceiro bloco, onde a gente pudesse discutir sobre essa questão, e para fechar um pouco essa discussão sobre controle específico, eu acho, Agenor, que tem duas questões. Eu acho que tem uma questão que é uma piada pronta, né? Porque justamente o que os caras oferecem em termos de modernidade, em termos de eficiência de gestão de fundos, né, de gestão financeira. Mas aí você pergunta, qual gestão? A gestão das americanas que vocês controlavam? É isso que você está oferecendo como gestão moderna, sabe, governança atualizada, que é essa eficiência, esse desempenho que você está me oferecendo das americanas que vocês quebraram lá, quer dizer, é isso. É, é um pouco essas coisas que você fala, não, não, pera isso, o que que nós estamos falando? É sobre essa gente que a gente está falando? Tem essa, Você sabe, essa, 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 isso aí, essa dimensão, né? Caramba, isso aí é tão interessante. Bicário, sabe o que eu lembro? estamos Eu falando acho o que quê, vamos né? deixar. Vamos O que deixar que está o falando? terceiro bloco para poder aprofundar um pouco esses questionamentos do Renato, eu acho importante, Isso. mas dentro disso que você está dizendo, é essa turma. Eu lembro de um personagem do Jô Soares, que era muito interessante, que ele era um personagem que, vamos dizer, era o Delfim Neto, o personagem. E o bordão era: ele entende de tudo. E aí o personagem virava ministro da Agricultura. Ele dizia: meu negócio é números, Isso, meu negócio exatamente. é números. Aí vinha um assistente lá, entrava, né, no em cena e dizia: ministro, a abóbora vai subir. Aí ele dizia: a abóbora não está ababorando. Vamos fazer aqui uma petição para os produtores de abóbora aboborarem mais um pouco. O limão não está limonando. Então, esse é o que? Essa é você. A frase mais comum é: você dar pérolas aos porcos. Né? Então, é mais ou menos isso que acontece com a Eletrobras. Você está dando pérolas aos porcos. Você está dando aos caras que não têm absolutamente nada a ver com energia, absolutamente nada a ver com o setor elétrico. Eles acham que o setor elétrico é uma quitanda, ou um açougue, como você coloca na, na, na chamada do curto-circuito. É um açougue. Não, aqui vão vender um pedaço aqui de carne seca, o outro vai, entendeu? Sem nenhuma preocupação, o que, que significa isso? Né? Então, essa questão da gestão que está ocorrendo é por incompetência. É por incompetência. Eu não vou usar uma outra expressão, que é para a gente não ter problemas aqui. Mas, É, caramba. por incompetência, é. Porque na hora que você remunera 50 vezes mais, e é muito mais do que 50 vezes, um CEO de uma empresa, na hora que você cria 11 diretorias que não tem nenhuma função e de gente que não é do setor, né? E, em contrapartida, o que você quer fazer nos fundos de pensão é desqualificar aquele cara, quer dizer, uma das questões estatutárias que eles querem modificar não é só a retirada do plano de saúde, não é só a mexida na composição da gestão. É pior, é colocar o pessoal de mercado sem qualquer compromisso com aquele patrimônio que foi construído durante 40, 50 anos para gerir isso. Percebe? É muito pior. É o desmanche no quintal. Aí, ao invés de você chamar o mecânico, você chama: ô, João, fulano, tu tem uma chave de fenda aí? Entendeu? E você leva o cara com a chave de fenda tirar a peça que ele acha. Então, é assim que está sendo
conduzida a gestão da Eletrobras, e é assim que eles pretendem conduzir a gestão dos fundos de pensão. No outro bloco, vou falar o que, que eu acho do governo. Não, eu queria justamente essa questão, né? Porque esses comportamentos eles têm implicações, né? Eu gostaria justamente no terceiro bloco, para a gente fechar esse programa, colocar essas implicações, né? Nós estamos falando sobre gente, falando sobre qualificação, estamos falando sobre compromisso e estamos falando sobre limites, sobre limites. E o que a gente observa nesse movimento, como já se observou anteriormente, é a falta de limites. Se precisar mudar o regimento, muda. Se precisar mudar o cara, muda. Ou seja, o seu único compromisso é com seus próprios interesses, que são interesses bastante específicos, interesses de curto prazo. Isso tem um impacto no setor? Isso tem um impacto sobre gente que a gente está qualificando, que a gente está formando, gente que está chegando, desembarcando no setor? É isso que a gente vai discutir no próximo bloco. Bom, nesse último bloco, eu gostaria de conversar com vocês dois exatamente sobre quais são as implicações dessas coisas todas que a gente está conversando aqui, né? Eu acho que tem algumas coisas que me parece que me preocupam muito, né? Até por uma questão profissional, né, de ser professor, de ter formado gente, né? A gente também na Eletrobras, né? A gente teve muitos alunos nossos que foram para a Eletrobras no passado, etc, etc. Então a gente tem uma preocupação grande com a formação. A gente sabe que é muito difícil você formar gente no setor elétrico. É um setor muito difícil, é um setor que exige muita experiência, é um setor. Setores complexos são difíceis. Os setores complexos são muito difíceis você formar gente. Tem muitas coisas que você só vai aprender com o tempo, que você vai finalmente cair a ficha, né? Isso acontece comigo, Angelo. Tem coisas que eu só fui entender com o Altino agora, depois de 40 anos de setor, que eu fui entender certas coisas só ali que, finalmente a ficha caiu. É da natureza do sistema. Então você traz gente, você forma gente, você vai qualificando gente, você vai qualificando equipes, e assim você vai formando uma capacitação de um setor cujo compromisso principal é com a segurança do abastecimento energético do país. É que a economia tenha aquela energia que ela precisa para ser competitiva e que o cidadão tenha aquela energia necessária para garantir o conforto dele, o ar-condicionado, a geladeira, enfim, tudo que ele tem em casa. Esse é o compromisso histórico do setor elétrico. E eu preciso formar gente que tenha condições de levar isso, e como o Renato falou muito bem, enfrentar os desafios gigantescos, né? Que hoje, em particular, são gigantescos, como você falou, colocado pela questão da transição energética. Como é que você leva uma coisa que é o tamanho do setor elétrico brasileiro, esse elefante gigantesco, esse Titanic, esse navio enorme, num mar extremamente arriscado, perigoso, que é o mar da transição energética? Gente, isso é um desafio técnico, econômico, institucional gigantesco, e eu preciso de gente que tenha tamanho para enfrentar isso. E não esses anões que estão hoje na gestão da Eletrobras. É disso que se trata. Se esses senhores estivessem em outro lugar, eu estava pouco me importando, Geraldo, o que, que esses caras estão fazendo. O meu problema é que eles estão num setor que é crucial para o país, decisivo para o país. Então me preocupa muito essas coisas que acontecem quando você vai para cima dos fundos de pensão, quando você vai para cima dos aposentados, quando você vai para cima de tirar direitos, gerar instabilidade, gerar pressão, gerar insegurança, que não são. Gente, isso não é um processo que você cria só em cima dos aposentados. Eles não estão interessados nos aposentados. Isso é aquilo que você bate para dentro, para a massa trabalhadora que está hoje ativa dentro da Eletrobras. Porque é preciso criar esse ambiente de terror, esse ambiente de pressão, esse ambiente de insegurança que se traduz numa enorme precarização do trabalho que coloca você numa situação muito desfavorável nas negociações de salário, enfim, de benefícios e tudo mais. E aí esses caras avançam exatamente sobre. É grana, eles avançam sobre a grana. Não importa se é a grana do trabalhador que está no salário, que está no plano de saúde, não importa, a lógica é essa. Então você tem uma geração hoje na Eletrobras que, se você compara com a geração anteriores, é uma geração que vive um momento muito, muito, muito duro de uma empresa que é fundamental.
O que que um menino desse vai fazer? Esse menino nunca vai construir uma linha de transmissão, nunca vai projetar uma linha de transmissão. Esse menino nunca vai projetar uma central, nem uma subestação, se você bobear. O destino desse garoto é ir para a comercialização de energia elétrica. A Eletrobras vai virar uma empresa de telemarketing. Esses garotos vão o quê? Vão virar operadores de telemarketing no futuro? Não são engenheiros. Então, essa geração sofre muito porque ela tem uma situação completamente precarizada. É evidente que o compromisso que ela tem, que essa geração de engenheiros hoje que estão na Eletrobras, desses profissionais que têm com a Eletrobras, também não é nenhum compromisso, porque a empresa também não tem nenhum compromisso com eles. E não vai ser um discurso idiota de um coach idiota desses que tem por aí que vai superar essa questão, que é uma questão de que a empresa não confia nos seus trabalhadores, e evidentemente seus trabalhadores não confiam nessa empresa. Não há um compromisso. Como é que você vai construir, cara, um setor elétrico dessa maneira? Esses caras detêm 50% da capacidade instalada dos reservatórios. Eles controlam 50% da água do setor elétrico. Porra, meu! Eles controlam mais de 40% de linha de transmissão, de capacidade de geração hidrelétrica. É uma empresa fundamental, essencial. Como é que você vai discutir industrialização? Sabe? Cara, que energia? Essa energia vai dar onde? Quer dizer, não dá para discutir reindustrialização, nada disso, sem discutir a questão da Eletrobras. E eu acho que essa experiência dos fundos de pensão, ele demonstra muito bem qual é o tipo de compromisso que esse pessoal tem. Eles não têm compromisso nenhum com a segurança do abastecimento, eles não têm nenhum compromisso com a Eletrobras. Ele não tem nenhum compromisso com o futuro do país. Ele tem compromisso apenas com seus interesses de curto prazo. E ponto. E isso se reflete nos meninos, se reflete na garotada. Como é que esses meninos vão se desenvolver? Como o Renato fala, quer dizer que o muro é velho, você derruba o muro velho? Mas em setores complexos é fundamental a experiência. Você aprende, cara, se você pega qualquer cara desse que hoje já são velhinhos, tipo, ou do Roberto Araújo, ou tipo do Altino, todos eles têm grandes engenheiros que foram referências para eles. Porque você aprende a jogar bola, garoto, olhando outros caras jogarem bola, melhor do que você. Aí você fala, eu quero jogar que nem aquele cara. Qual é o seu destino? Eu quero ser um operador de telemarketing, que nem aquele ali. É isso, cara. Você não vai conversar com o cara É que fez a interessante, linha. Cara, Bicalho, entendeu? é interessante. Se, por exemplo, se a Eletrobras fosse nos Estados Unidos, ela não teria sido privatizada. Por exemplo, Jamais, né? Você se a jamais iria privatizar Eletrobras fosse reservatório, né? norte-americana, ela não teria sido privatizada. O desrespeito que essa gestão tem com os trabalhadores está demonstrado agora na discussão do acordo coletivo de trabalho, que foi para dissídio, porque é vergonhoso a proposta. A proposta que foi feita aos trabalhadores está dentro da lógica do desmanche. Está dentro da lógica do desmanche. A sorte, a sorte nossa é que há ainda, dentro do pessoal da ativa, uma resistência muito grande, através das associações dos empregados, através do próprio movimento sindical, há uma resistência corajosa desses jovens que estão lá buscando ainda manter a empresa íntegra. E esse é o objetivo, é diferente. O objetivo dos trabalhadores, o objetivo das associações de representação, do movimento sindical, é manter a integridade da empresa. E os gestores, o objetivo deles é exatamente o inverso: é o Exatamente. desmanche, é a fragmentação, é o cada um por si, Deus contra todos, como diria o Mas, Glauber Rocha. Agenor, esse Entendeu? pessoal não tem. Renatinho, esse pessoal não tem noção do que eles estão fazendo. Eles não são do setor. Eles não são do setor. Então, estão desqualificando toda, você está destruindo toda a capacitação que você foi construindo ao longo dos anos. Não tem importância para o cara isso. Como saiu, acho que no artigo da nossa amiga, da Clarice Ferraz, na Folha de São Paulo, e Clarice colocando assim, não, o CEO da Eletrobras, numa semana no qual você tinha problemas com equipamentos da Eletrobras que andaram causando apagões, né? A partir de mau funcionamento do seu.
Ou seja, você estava prestando um serviço de péssima qualidade. O que que você estava fazendo? O que que o CEO estava comemorando? Ele ter batido as metas, indo muito das metas de quê? As metas de corte de custo. Mas essa é a lógica. Esses caras não têm compromisso com os trabalhadores, não têm compromissos com os fornecedores, não têm compromissos com os clientes. E também, meus amigos, depois das lojas americanas, também não tem compromisso com os acionistas, também não. Agora, É a pura verdade. mas, pô, cara, você está fazendo uma acusação. Gente, esse pessoal se orgulha de ser assim. Eles se orgulham de ser assim. Eles são assim. Eles não enganam, ó, gente, eles não enganam ninguém. É isso que eu acho a coisa mais impressionante. Se você vê a manifestação de qualquer um desses senhores, é essa manifestação. Eles não enganam ninguém. Eles falam assim: olha, eu tenho esse objetivo, eu tenho esses resultados, eu vou cortar custo, né? Vou cortar investimento, eu vou fazer isso. Quer dizer, não tem nada, 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 nada que está acontecendo na Eletrobras que não seja pedra cantada. É só um Estado irresponsável, completamente irresponsável, apenas instituições ali completamente fragilizadas e destruídas é que viabiliza uma privatização de pegar uma coisa tão importante como a Eletrobras e colocar na mão desses caras. Esses caras não enganam ninguém, eles não prometeram casar com ninguém, aquelas coisas, né? Não prometeram amor eterno, eles não prometeram nada, cara. Eles prometeram que eles iam fazer exatamente. A não ser meia dúzia de economista idiota, imbecil, que, não, porque vai aumentar o investimento, mas aí são esses palhaços de sempre, que eu não perco mais tempo na minha vida com essa gente. Essa gente não me interessa, tá certo? Sabe, essa jagunçada, essas penas de aluguel aí, que esse pessoal não me interessa mais. Lobista, vagabundo, sabe, disfarçado de especialista, isso aí cortei da minha vida. Não perco meu tempo com essa gente. Acho que o setor elétrico tem coisa muito mais importante, tem gente mais importante para a gente ouvir do que essa gente. Mas tirando esse pessoal, os caras nunca enganaram ninguém. Como nunca foi segredo para ninguém quem levaria o controle no final do processo, desde 2016. Então, o que está acontecendo na Eletrobras é isso. Aí, Renato, eu concordo contigo. Bom, e o governo? Mas que governo, cara? Não tem governo no setor elétrico. O governo do PT no setor elétrico, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Sinceramente, essa história que a gente até dissecou aqui no curto-circuito, se eu não me engano, no curto-circuito 57, sobre o acordo, os meninos mais espertos da sala, o governo está na boca de fazer um acordo que é completamente imbecil. Não tem outro termo. Eu tenho um amigo do Eu governo que outro dia eu costumo, falei para eu ele o seguinte, costumo, Renatinho, ei, Agenor, eu falei, o garoto lá que ah, eu conheço, tem uma certa posição. A gente conversando, eu falei, meu amigo, faz o seguinte, não faz nada, tá bom? Não faz nada. Porque se você não assinar esse acordo, você não fizer isso, pelo menos a gente vai ter uma certa ilusão de que lá na frente você pode fazer, etc, etc. Tá certo? Você é incompetente, você não sabe fazer as coisas. Agora, se você fizer esse acordo, você é cúmplice, cara. Você detonou tudo. Então faz o seguinte: se você não sabe o que está fazendo, você não faça nada. Que era o conselho que deviam dar para o Silveira, né? Para o ministro, né? Ô, Silveira, tu claro, não sabe o que você está fazendo, cara. Para, caceta. Você só faz merda, pô. Dá um tempo. Se move menos, né? Aquela, leva o barco devagar durante o nevoeiro, né? O basicão. É o basicão, né? E alguém tem que Não, eu falar acho pro o seguinte, Lula, né? E, gente, alguém tem que falar pro Lula aquela coisa clássica do poderoso chefão, né? Que o Dom Corleone fala pro filho, Michael Corleone, né? Michael, o cara que propôs o acordo com o inimigo é o que está te é traindo. o que vai te trair, é o que tá te traindo. Alguém diria, Lula, você viu lá o poderoso chefão, cara? Quem está propondo o acordo com a Eletrobras é quem está te traindo, cara. É o cara que vai te ferrar. É você estar dizendo o seguinte: olha, o lobo é bonzinho, Isso. pode conversar com ele e o lobo é legal. pois é, Mas mas essa história do Partido dos Trabalhadores com o setor elétrico, o desconhecimento não é de agora. Nem lá no primeiro mandato, que um grupo de pessoas, eu, Roberto Araújo, vários, Topinguelli, construímos um
um plano daqueles, em que a gente reconhecia é, a distribuição de energia como um monopólio natural. Essas coisas arrepio no pessoal da Faria Lima e urticária, vai dar urticária. Você dizer que o setor elétrico é integrado, que é um serviço essencial, que você não pode privatizar, não é por uma questão ideológica, mas é por uma questão lógica, uma questão técnica, é uma estupidez você, um sistema predominantemente hidráulico, que você tem o controle das águas, ninguém vende água. Nos Estados Unidos, a água é controlada pelos engenheiros do exército americano. Isso eu fui ver, eu vi. Os caras fizeram. Porra, a energia que alimenta Las Vegas é controlada pelo exército. Imagina, aquele monte de caça-níquel, aquelas coisas, luzes, aguinha subindo. Aquilo, quem está por trás daquela energia ali, não são três caras que compraram uma empresa achando que era uma quitanda ou um açougue. Os caras sabem da importância da água. Então, isso é uma maluquice aqui. É uma irresponsabilidade. O governo é frágil nisso. Infelizmente, sempre foi frágil. A fragilidade não está só na correlação de forças do Isso. Congresso. Está também e principalmente no desconhecimento. O ministro de Energia pode ser muito simpático, mas não é competente, porque não é do ramo. Não é do ramo. Ele está ali por um acordo político com o Kassab. É só isso. Ele não está ali porque ele tem um conhecimento do setor. Ele pode até fazer um discurso interessante. Já percebeu que o governo só faz discurso contra a privatização da Eletrobras, faz discurso pela reestatização, mas não toma nenhuma providência Reativar esse concreta subsídio. para viabilizar o discurso. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O governo ainda não conseguiu se livrar do governo anterior, que veio para destruir tudo. Quadros do governo anterior continuam exercendo poder hoje, dentro do Ministério, dentro da AGU. A gente não pode ser ingênuo de dizer que não é isso que está acontecendo, entendeu? A gente sabe, porque as coisas estão ali, claras, né? Então, o que que o governo pode fazer? O governo não pode negociar quando ele tem 40 e tantos por cento. Ele vai negociar o quê? Entendeu? Ele vai negociar com um cara que tem 0,02 e o É que o isso. cara que tem 0,002 está dizendo para ele, olha, os teus 43% não valem nada. Aí ele vai dizer o quê? Vai dizer, ah, que maldade. Não, ele tem que agir politicamente e não está agindo politicamente. Tentou E agir outra coisa, juridicamente com uma AGU que a gente sabe que ainda está, digamos assim, infiltrada de pensamentos distintos daqueles que deveriam orientar o governo. Não é? Então, o governo é frágil e não consegue se libertar dessa fragilidade. Poderia, mas É, não para sei. isso você teria que ter uma contundência política que, infelizmente, ou por ignorância, no bom sentido, ignorância no Sim, sentido de sim. desconhecimento, Desconhecimento. né? Ou por fragilidade técnica dentro do próprio ministério, né? Dentro da AGU, dentro dos órgãos de governo que poderiam, de alguma maneira, estar à frente dessa luta, porque não é uma luta do governo, é uma luta do país. O que a gente está discutindo aqui não é trivial. Não é uma empresa que produz, entendeu? Sei lá, é a empresa responsável pela geração de energia e transmissão de energia elétrica, que é fundamental se o Brasil, vou voltar
comentário lá no interior. Se o Brasil não quiser dar outro pulo de galinha, outro voo de galinha, ele tem que retomar o controle do setor de energia. E não basta a Petrobras. O governo tem Hum. a visão, tem os olhos. Isso não é de agora. Sempre foi assim. O governo sempre teve, os governos de esquerda, sempre os olhos voltados apenas para a Petrobras. Nunca perceberam a rigor a importância do setor de energia elétrica. E aí vai chegar um momento que será tarde, né? É o Será um elefante, né? momento que será É o tarde. O elefante, né? elefante vai lembrar e o resultado, o elefante não vai fazer maldade, não, ele só vai reagir às coisas todas equivocadas que estão sendo feitas com ele e com o setor, entendeu? Então, Eu eu, imagino. eu entendeu, Renato? Eu fico assim, eu não quero ficar apontando só para o governo, porque eu acho que certamente tem muita coisa, muito interesse É, privado que ó, acaba misturando. Mas o governo não está exercendo, com todas as letras, o governo não está exercendo o papel que ele deveria estar exercendo num setor que é estratégico para que haja, inclusive, a continuidade de um processo democrático nesse país. Porque nós sabemos que a perspectiva de uma volta aos piores momentos, que foram recentes, e foram piores ainda do que aqueles momentos de 64. Porque nos momentos de 64 houve um apoio de vários setores, inclusive da imprensa, mas havia um movimento de resistência muito grande, que não permitiu que fossem feitas todas as bandaleiras, já que agora, mas agora recentemente, infelizmente, o país está dividido, fragmentado, foi demonizada a figura do Estado. Essa é a questão. E essa demonização da figura do Estado deveria ser combatida com intensidade, na mesma proporção, pelo próprio Estado. E o Estado não está fazendo isso. Está se omitindo e num setor, que a gente pegar só o setor elétrico, é uma omissão perigosíssima, perigosíssima. É verdade. É, é, Renatinho, eu vamos pegando, encaminhando queria, aqui. Gente, já estamos aqui por uma final, hora e meia. eu vou Vamos falar duas encaminhando coisas aqui. falar dois pontos aqui Os da minha três fala conversam final aqui. muito, né? Fala. Dois pontos da minha fala final. Só pegando um gancho aqui, eu acho que foi o Ronaldo Picalho que falou, sobre a questão da industrialização, né? Quer dizer, como é que nós podemos ter um processo grande, uma discussão, o vice-presidente aí, Excelente. o ministro, discute a industrialização, se a gente não tem competitividade com esse preço de energia do preço que está? Isso tudo que a gente está falando da eletricidade, da Eletrobras, bate nesse preço da energia. E aí, só vou falar isso do governo. O governo tem a proposta do valor que a Eletrobras previu na privatização do depósito e querer antecipar para jogar na conta de desenvolvimento energético e abaixar a tarifa. De um ano, né? Daqui a um ano volta a tarifa, esse preço. Quer dizer, repetindo ali a medida provisória 579 também, que fez uma modificação ali e que durou um ano. Aquilo ali. É uma bobagem, é uma falta, quer dizer, um desespero. Eu vou baixar a tarifa, eu reconheço, Eletrobras, me arranja, reconheço tudo isso, a privatização me adianta esse dinheiro. Isso é o problema. E para terminar, Ricardo, eu queria dizer o seguinte: nós falamos de pessoas novas na Eletrobras, tem pessoas ainda que têm qualificadas, pessoas que têm competência, qualificadas, podem estar até preocupadas, sob pressão, olhando o que pode acontecer, o que está fazendo com o aposentado pode ser o meu futuro, mas estão ali no dia a dia. E normalmente essas grandes corporações desse tipo assim, o que é que elas fazem? Ela bota assim um grupo lá em cima de executivos com altíssimos salários. Eu jogo um grupo abaixo com altos salários, tem altos salários, e tento botar uma média lá embaixo baixa.
Então, eu só espero, que é a minha mensagem final aqui, eu só espero o seguinte: os competentes profissionais, engenheiros e advogados, economistas da Eletrobras, que foram formados ao longo dos anos pela Eletrobras e suas subsidiárias. A sua formação dentro da Eletrobras antes privatizada, não fiquem inebriados com os seus salários altos, né? E não coloque as posições corretas dentro da sua formação e da sua ética em decisões que comprometem a segurança do setor elétrico, simplesmente para eu não contestar e não perder o meu salário, e que também que não comprometa a vida dos demais trabalhadores e dos seus aposentados, que eles têm responsabilidade com aqueles que trabalharam antes deles, que muitas vezes trabalharam até juntos. Eles eram mais novos, uns saíram, outros não saíram. Estão lá com altos salários, com grandes responsabilidades e vão participar de decisões importantes com essa alta cúpula. E que tenham coragem de dizer: isso vai dar errado, não vai prejudicar, até por respeito também aos seus companheiros passados e seus colegas embaixo ativos que estão trabalhando. Eu acho que a Eletrobras tem gente competente, mas que, sob essa pressão, pode realmente comprometer duas pressões: pressões de perder seu emprego e pressões de ter altos salários, né? O karma é ter alto salário e ficar calado para não comprometer. É o karma. Qual é o seu karma? Tem alto salário. Eu estou ganhando tanto salário, mas o karma não, o karma é esse também, diz os budistas, o karma é isso, né? E os budistas dizem isso. Qual é o karma? Você ser rico. Eu dizer, é um karma, é um teste. Não está satisfeito? Amanhã você tem um karma de pobre e você vê, vou ver como é que você vai vencer. Talvez como karma de pobre você tenha o melhor mérito. Agenor, valeu, É Renato. isso aí. Agenor, suas últimas palavras é uma coisa que eu falar aqui no programa. Eu fico mal Mas depois preocupado com você isso. viu que o Renato rogou uma praga, né? Foi. Não, não é praga, Rogou. não. É uma praga, é preocupação. Não é praga, é uma preocupação. Agenor, É, diga lá. a gente sabe que Fechando com o Tiquinho a aqui. gente quando a gente está numa roda de samba, a gente nunca diz que vai cantar a última. A gente É, sempre diz que vai cantar a penúltima, hum. porque a última é perigosíssima. Agenorzinho, Mas qualquer eu, antes, fecha aí. E se a gente quiser te ver aonde tocando, Agenor? Faz um jabazinho aqui pro pessoal, pô. não, eu nunca misturo não, né? Mas eu gosto de Embora eu sempre misturar, tenha, poxa, porque é uma coisa, embora eu pô, sempre senão o tenha, pessoal acha que a gente só fala de coisa chata, né? Não, eu sempre é tenha muito lidado, legais, pô. minha vida inteira a música sempre foi para mim assim né, não só um prazer, mas também uma profissão, né? A gente não pode Não, fazer. lembrando, Dizem não, que lembrando, pessoal, gente, olha só. Você encontra no Deezer, você encontra em tudo quanto é plataforma dessa, você encontra lá os discos, as músicas do tá Genor, em né? conta. Então, isso eu posso Não, e se falar, né? entrarem Que lá no ó, o meu pessoal YouTube, entra lá. não, no meu YouTube, olha, para ser mais assim, bem Ah, generoso, no ah, meu YouTube, bota lá, Genor de Oliveira Oficial, vai ter acesso, vai ter acesso a todos os discos, a todas as minhas isso. Ah, participações lá e que tal, você tem né? E a gente sambista de pode entrar primeira. lá, Facebook, Instagram, vão me achar. Tem sempre música boa, porque da mesma forma que eu aprendi no setor elétrico, é fundamental você se cercar de bons técnicos, né? Pessoas competentes. Eu na música faço a mesma coisa. Eu me cerco Gente só boa. de gente competente que faz aquilo porque acredita, porque gosta, né? E porque resiste a um monte de porcaria que está por aí. Assim a gente tem que fazer com a Eletrobras, né? Resistir às porcarias que estão tentando inundar, né, uma empresa tão fundamental para o país, né, e uma das maiores empresas do mundo sendo desviada do seu caminho. A música também tem muita tentativa de desvio de caminho. Eu procuro seguir sempre os caminhos bons, né? O Tom Jobim dizia que a saída do Brasil era o aeroporto. Eu acho,
Eu acho que a saída do Brasil é a gente ficar aqui e lutar por coisas melhores. Eu sempre fiz isso, tanto dentro da Eletrobras, de Furnas, quanto na música. Lutar pelas melhores coisas, né? Porque sempre vai ter músico ruim. Aquele cara que vai chegar, posso arranhar o seu violão? Eu falo assim, não, ele é novo, não vou, não pode arranhar, não vai. E é o que estão tentando É, fazer na Eletrobras, estão eu acho que tentando sim. arranhar a reputação da Eletrobras, estão tentando arranhar os objetivos da Eletrobras, estão tentando desafinar a função de harmonia que a Eletrobras tem como responsabilidade no país. É isso, adorei participar Eu desse também adorei, curto-circuito. adorei Então, ter o papo foi vocês, ótimo. O papo adorei ter foi ótimo. vocês dois. E a Janora, eu também, para fechar também, eu tenho uma visão bastante, no limite, tranquila com relação a isso. Acho que esses ativos que a Eletrobras, com, esses ativos que a Eletrobras controla, eles são estratégicos, vão ser cada vez mais estratégicos para o país, e esses ativos eles vão retornar à mão da dimensão pública, voltarão a ser ativos públicos. Eu não vejo esses reservatórios, dada a importância que eles têm, que eles vão ser utilizados simplesmente para especulação financeira, etc., etc., desse pessoal que está lá, etc. Eu não vejo isso. Eu acho que você vai ter uma reestatização desses ativos. É uma questão de tempo. Vai ser impossível para a sociedade lidar com essa situação dos desafios que envolvem, né, a transição energética sem parar por isso. Eu não tenho, eu tenho aquela, quer dizer, você ganhou, mas você não vai levar, sabe? Eu acho, eu diria isso para esses senhores, olha, vocês ganharam, mas eu tenho muita serenidade que vocês não vão levar, que é muito grande para vocês, na verdade. É maior do que vocês. Essa questão é muito maior do que vocês e vocês não vão controlar. Então eu fico muito tranquilo. E você, que essa situação ela vai ser revertida no momento e você vai colocar esses ativos, né, a favor do desenvolvimento do país, da melhoria, né, da inclusão social, etc, etc, que são as coisas importantes. E eu queria fazer um jabazinho esse curto, que é o pessoal lá dos economistas pela democracia vão fazer a quinta edição do Cerveja, Economia e Democracia. Vai ser quando? Vai ser no próximo 26 de setembro, às 18 horas, no Alfabar, lá na Rua do Mercado 34, no centro do Rio. Então, eu vou estar lá discutindo com vocês sobre setor elétrico, privatização da Eletrobras, juntos com os nossos amigos aqui do Ilumina, Renatinho, Agenor e Clarice também disse que vai lá tocar com a gente nesse dia. Justamente, quem tiver vontade, está lá no centro, no próximo dia 26. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a dica disso. Muito obrigado a vocês dois, né? Obrigado, um Acho que abraço, prazer tentamos falar. aqui exaurir, né? Exaurir, né? Mas tentamos esgotar um pouco esse tema. Pouco se fala, né, gente? Pouquíssimo se fala sobre isso. E a questão principal dessa relação da Eletrobras com os fundos de pensão, para terminar, é como dizia a minha velha mãe, né? Cesteiro que faz um cesto, faz um cento, meu amigo. Cesteiro que faz um cesto, vai fazer 100 cestos. E eu acho que essa situação que nós discutimos hoje fala, diz muito respeito, né? Fala muito sobre a natureza desse cesteiro que hoje controla a Eletrobras. Não tem ilusão. É um cesto, meu amigo, mas no final vai ser um cento. Presta atenção. É isso aí. Um beijão a todos e a Boa noite. todas, né? Um grande abraço, um agradecimento imenso para o Agenor, para o Renatinho. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo curto-circuito. Como dizia o velho Saldanha, né? Vida que segue. E se cuidem. Um abraço. Um abraço.